começamos mais um dia da série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de São Paulo. Hoje conosco no estúdio está a Marlene Machado, que foi escolhida pelo deputado Celso Russomano para compor sua chapa pelo PRB. Ao meu lado, Reinaldo Turolo, repórter de Poder. Marlene, obrigada por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade na TV Folha, a Renata, Reinaldo. Vamos dividir a nossa conversa em duas partes. Uma primeira parte política e depois falamos mais de questões da cidade. Perfeito. Queria começar, claro, com a decisão de ontem do STF. O Russomano, que é o cabeça de chapa, foi inocentado pelo STF. E apesar de publicamente muitos dos rivais dizerem que sempre contaram com ele na disputa, nos seus cálculos políticos, a verdade é que muitos já estavam considerando ele fora da disputa. Na opinião da senhora, como é que essa decisão de ontem muda o desenho, muda a campanha? Olha, primeiro, nós estamos muito felizes com essa situação de ontem e a gente vê o seguinte, essa campanha vai ser uma campanha muito forte. A gente conversou com algumas pessoas e nós vimos realmente, alguns nem se falava mais no Celso Russomano. E ontem foi um resultado muito satisfatório, inclusive ontem, no final do dia, quando eu falei com o Celso, ele estava chorando, eu estava assim, super também, muito emotiva, emocionada, porque agora é o momento de nós tocarmos realmente a nossa campanha. Então, estamos todos muito felizes com esse resultado de ontem. E eu sabia realmente, o Celso já vinha conversando muito comigo, dessa inocência dele. Então, isso veio ontem comprovar a inocência e a gente fica muito feliz com esse resultado. Estamos todos muito felizes. Dentro da ideia de que não mata, fortalece, a senhora acha que, uma vez que o Supremo o absolveu, ele sai fortalecido com essa decisão e isso deve ser usado pela chapa na campanha? Olha, eu vejo o seguinte, o Celso já tem um trabalho de muitos anos, é um deputado federal de 5 mandatos, tem uma experiência muito forte e eu tenho certeza que ele está muito preparado para essa eleição, vem se preparando já há muitos anos. Então, nós vamos tocar a campanha agora. Candidata, a senhora seria vice de Marta Suplicy, do PMDB. A senadora, né, do PMDB preferiu ter o André Matarazzo. Por que a senhora acha que foi trocada? Olha, Renata, não foi nada disso, não foi isso. Na verdade, a nossa primeira opção foi com o PRB. A executiva do meu partido conversou com a executiva do PRB e nós queríamos a proporcional de vereadores. Só que, infelizmente, isso não houve essa possibilidade. E nesse intermédio, a executiva do meu partido foi convidada para conversar com a executiva do PMDB. Conversaram, inclusive eu participei até de algumas reuniões e a senadora Marta, ela até ficou muito contente dessa possibilidade de 2 mulheres, né? E infelizmente não houve essa possibilidade através do PMDB, que eu fiquei sabendo no dia 25 pela mídia que nós não estaríamos mais na coligação. Então eu fiquei realmente muito decepcionada e achei até uma falta de respeito do partido. E nesse dia mesmo, no dia 25, o Celso procurou a executiva do nosso partido para essa coligação. No dia 30, nós fizemos a nossa convenção, aonde homologamos a nossa chapa. A senhora falou que ficou decepcionada. A Marta Suplicy chegou a telefonar para a senhora para tratar desse assunto, né, dessa opção por André Matarazzo? Ela me ligou depois dessa situação, nós conversamos. Eu não tenho nada assim, a pessoa da senadora, muito pelo contrário. Eu acho que aí foi uma questão partidária. Só ainda nesse assunto, a senhora comentou sobre que inicialmente a ideia era ter uma coligação também na disputa para a Câmara Municipal. Mas no final... No proporcional, né? No final,
não houve também esse acerto. Vocês coligaram com o PRB, mas não há o chapão para vereadores, né? Como nós já tínhamos conversado no início e depois fomos chamados, nós fomos, o PTB, a executiva do meu partido, foi chamado pelo PMDB para que se fizesse essa composição, você está entendendo? E aí, infelizmente, como houve toda essa situação, nós ficamos sabendo no dia, como eu te disse, eu fiquei sabendo no dia 25, através da imprensa, que já teria o candidato Andréia Matarazzo. Então, o PRB convidou a executiva do meu partido para que nós pudéssemos estar conversando. O marido da senhora, o deputado estadual Campos Machado, ele é muito próximo, muito amigo do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Por que o PTB considerou o PMDB e o PRB na hora de se coligar e não fez esse acordo com o candidato do governador, que é o João Dória? Aí é uma decisão da executiva do meu partido. Eu sou uma soldada do partido. Certo. A senhora não participou dessas discussões, então? Não. Eu sou somente uma colaboradora, é a executiva que decide. Agora, a senhora poderia explicar um pouco melhor por que a ideia, naquele momento, de se unir ao PMDB? A senhora citou assim, havia ali na perspectiva da Marta uma simpatia por ter uma chapa só de mulheres, mas na sua perspectiva, por que seria interessante se unir ao PMDB e a Marta Suplicy naquele momento? Como eu disse, é a executiva que decide, né? Eu sou uma soldada do partido, então é uma decisão da executiva do partido. Mas em nenhum momento a senhora perguntou, porque para os integrantes, seu marido Campos Machado é o presidente estadual do partido, né? Por que a decisão, claro, porque faria sentido? Com certeza, claro que nós conversamos em relação a isso, até por ser uma chapa por duas mulheres, o empoderamento da mulher, nós tínhamos até já um slogan em relação a isso, mas... Qual que era? Renovação e competência e experiência. E em relação a isso, é o que eu te disse, então foi mais no sentido de uma coligação com duas mulheres, porque nunca tivemos aqui em São Paulo uma coligação com duas mulheres. E até porque nós somos 52% do eleitorado, a mulher hoje ela tem uma atuação muito grande, só que na política, infelizmente, nós somos menos de 10% no executivo, no legislativo. Então, era até uma oportunidade de termos duas mulheres. Ficou mágoa? Em absoluto, não. Eu não olho no retrovisor. Eu estou focada agora na campanha. Certo. Em 2012, candidata, o candidato Celso Russomano tinha uma ampla vantagem no primeiro turno, mas houve uma reviravolta, ele perdeu terreno e acabou não chegando no segundo turno. Por que este ano vai ser diferente? O que a senhora acha que mudou em relação a 2012? Bom, primeiro, houve algumas falhas em 2012 e ele vem estudando a cidade de São Paulo com muito afinco, com muita determinação. O Celso, ele é uma pessoa que gosta de dialogar com o povo, ele está sempre presente, vendo o que acontece realmente na nossa cidade. Então, eu posso te falar que essas eleições ele está muito preparado e quer fazer uma boa gestão e colocar ao lado dele pessoas capacitadas, competentes para fazer uma ótima gestão na cidade de São Paulo. Quando a senhora fala falhas, a que a senhora se refere especificamente? O que a senhora avaliaria como falhas? Eu diria que não falha, mas eu acho que houve um problema de comunicação quando ele colocou o bilhete único, que ele falava que nós teríamos, na época que era R$3, então de colocar esse bilhete único, por exemplo, a pessoa que mora na periferia, que geralmente eles trabalham no centro expandido, então esse valor seria de R$3. Ele sai, por exemplo, de Cidade Tiradentes, ele iria até o centro expandido, ele iria pagar R$3. Mas se ele estivesse circulando em Cidade Tiradentes, ele iria diminuir esse bilhete único, ok?
mas houve uma interpretação de uma forma errada e, infelizmente, foi por causa disso que nós tivemos todo esse problema em 2012. Mas esse ano, acho que isso daí ele já vem falando, foi esclarecido em relação a isso. Na eleição passada, em 2012, o Russomano tinha uma coligação maior. Ele tinha o PTB, que é o Partido da Senhora, tinha o PTN, o PHS, o PRP e o PTdoB. Dessa vez, quase todos debandaram, né? O PTB voltou, mas os demais não, e a coligação hoje é o PTB, o PSC e o PEN. Por que a senhora acha que houve essa debandada de aliados? Olha, aí você tem que falar com a executiva do PRB, realmente eu não posso te responder isso. A senhora acha que, como participante da chapa daquela vez e dessa vez, a chapa está mais enfraquecida por ter menos aliados? Não, mas eu acho que tem seria a executiva mesmo para te responder. Mas eu acho que o importante é o trabalho que vai ser executado, isso que é importante, você está entendendo? Porque muitas vezes você tem uma coligação com vários partidos, porque se faz uma coligação com diversos partidos e a coligação ela não é tão fortalecida. Então, acho que a qualidade é muito importante e o importante mesmo é o trabalho que vai executar pela cidade de São Paulo, que vamos trabalhar pela nossa cidade. O Celso Russomano, deputado, deu uma declaração ao painel, à coluna painel desta terça, na terça, após a decisão do STF, dizendo: lembra os que tripudiaram, estamos em primeiro lugar, pena dos que se foram, quem ficou vai ganhar a eleição comigo. A senhora acha que a campanha vai ter uma motivação de revanche, um sentimento de revanchismo pelo abandono, né, dos aliados? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que cada candidato ele vai focar na sua campanha, vai trabalhar muito pela cidade de São Paulo. Nós estamos preocupados, Celso e eu, nós estamos preocupados em realmente fazer uma boa gestão, trabalhar para essas pessoas que tanto precisam, porque ele sempre foi de conversar, de estar ao lado da população. Então, nós estamos focados realmente numa campanha com respeito, isso é fundamental. Acho que a gente tem que respeitar o candidato, sem entrar nessa de ofensas, porque nós estamos aqui, somos civilizados e nós estamos aqui para fazer uma boa campanha. Tem que haver esse respeito entre os candidatos. Na avaliação da senhora, quem é que este ano vai ser o principal oponente da chapa Russomano-Marlene? Olha, acho que nós vamos disputar essa eleição aí, vamos trabalhar e vamos para o segundo turno. Nós estamos querendo ir para o segundo turno, esse que é o nosso trabalho, é a nossa visão de trabalhar muito. Há quem diga, depois da decisão do STF de ontem, que essa virou uma disputa de 4 por uma vaga, ou seja, com o Russomano agora inocentado e livre para disputar a Prefeitura de São Paulo, temos um cenário em que o prefeito Fernando Haddad, do PT, Marta Suplicy, do PMDB, João Dória, do PSDB e Luiz Erundina passam a disputar uma segunda vaga no segundo turno. A senhora concorda com essa avaliação? Desculpa. Que o deputado Celso Russomano já estaria com isso garantido. já estaria no segundo turno. Eu vejo que nós vamos para o segundo turno mesmo, isso eu não tenho dúvida em relação a isso. Nós vamos estar no segundo turno porque nós vamos trabalhar muito, já estamos trabalhando para irmos para o segundo turno, não tenho dúvida disso. Como não numa corrida curta, o que de certa forma poderia favorecer um candidato que já larga na frente, como não perder estes votos? Porque, diferentemente da outra vez, o Celso Russomano, apesar de estar na liderança, ele está com um percentual menor de intenção de votos do que em 2012. Ele tinha uma vantagem maior. Como segurar esses 24%, segundo o Datafolha? Exato. Com trabalho, com uma boa gestão que nós vamos iniciar, que nós vamos fazer. Então, eu acho que você tem que trabalhar muito pela cidade. Você tem que fazer um trabalho diferenciado para poder... A nossa cidade... Temos muitas demandas na cidade. Isso que ocorre na cidade. Então, a gente vai te mostrar realmente o plano de governo para que as pessoas entendam que realmente nós temos um plano bem elaborado. Nós já estamos com melhores equipes elaborando esse plano para realmente trabalhar pela cidade de São Paulo. Porque não adianta, Renata, você fazer um plano de governo e depois não
prometer e não cumprir. Eu acho que nós temos que fazer um plano de governo, aquilo que realmente você vai cumprir na nossa cidade. Porque eu acho que as pessoas não estão aceitando mais promessas. Então você tem que realmente fazer aquilo que você vai conseguir, porque não adianta em 4 anos falar que vai se resolver tudo na cidade de São Paulo, que é uma megalópole. Não tem condições. Então as pessoas têm que ter ser verdadeiro com a população, porque eu ando nas comunidades e eu vejo as pessoas falando: Marlene, mas eu votei naquele candidato e ele prometeu isso, 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 e hoje nós não temos. Então nós estamos vivendo um momento de insatisfação muito grande da nossa população, aonde a população não está acreditando mais nos políticos. Então nós temos que fazer com que o político se aproxime do cidadão e o cidadão também se aproxime do político. Essa distância que criou, eu acho isso muito ruim para a nossa sociedade. Então é um momento de falar a verdade, ser sincero, sabe? E realmente pôr num plano de governo aquilo que vai ser feito e realizado. Celso Russomano e Marlene Machado vão ter a coragem de chegar para o eleitor e falar: não, isso não vai dar para resolver? Com certeza. Eu acho que a sinceridade é a melhor coisa que nós temos. Que tipo de coisa não dá para resolver? Que tipo de coisa não dá para resolver em 4 anos? Não dá para te responder agora, Renata, porque nós estamos elaborando um plano de governo. Primeiro você precisa... Demandas nós sabemos que nós temos muito na nossa cidade: educação, saúde, mobilidade, habitação. Porém, você precisa saber exatamente como está a cidade de São Paulo para poder falar: eu tenho certeza, não vai dar para fazer determinado... Não é isso. Nós vamos fazer quase tudo. Algumas coisas vão ter que esperar um pouco mais. Você tem que fazer uma gestão a longo tempo, a longo tempo. Você precisa de um tempo, porque em 4 anos não dá para falar que nós vamos resolver a situação da educação. Nós não vamos conseguir. Seria uma utopia falar isso, mas nós vamos procurar fazer o máximo, ser verdadeiros com a nossa população. Porque eu sempre digo, o político, ele tem uma coisa, a palavra. E palavra dada é como flecha lançada, não volta atrás. Então nós temos que realmente ter compromisso com os paulistanos. A senhora falou de prioridades. Tem coisas que dá para fazer agora, tem coisas que vão ter que ser proteladas, deixadas para depois. O que seria algo que tem que fazer agora? Olha, eu vejo que na nossa cidade, nós temos muitos desafios na nossa cidade de São Paulo. O paulistano, ele é carente de saúde. Eu acho que saúde é prioridade, porque não dá para aceitar que eu sou mãe, que uma mãe tenha que levar o seu filho hoje no médico e não tem o pediatra, não tem remédio. Não dá para aceitar que hoje uma família que tem o seu idoso, que precisa levar para fazer uma cirurgia, ele tem que esperar meses para fazer uma cirurgia e depois não tem uma UTI, não tem leito. Então, para mim, isso me choca muito na nossa cidade, porque eu sei o que é isso, porque eu convivo com essas pessoas, eu converso com essas pessoas e sinto, sabe, a angústia dessas pessoas. Então, realmente me sensibiliza demais. Então, eu acho... Como resolver? Com uma boa gestão, com uma gestão eficiente, nós não podemos mais aceitar o desperdício de dinheiro público. Não dá para aceitar na nossa cidade mais isso. Porque a cidade de São Paulo, nós estamos falando de uma cidade que tem 12 milhões de habitantes, é a cidade mais rica. Nós temos essa cidade que é responsável por quase 12% do PIB do Brasil. Então, essa cidade que é tão rica, por que nós temos essa demanda social tão negativa? Nós não podemos aceitar isso. Eu insisto nesse ponto, candidato, porque a necessidade de uma gestão melhor e de não se desperdiçar dinheiro público vai ser uma unanimidade entre todos os candidatos. Todos dirão que isso é necessário. Agora, por que Celso Russomano e Marlene Machado terão
condições de fazer isso de uma forma melhor do que os demais, né? Por que vocês saberão sim fazer uma boa gestão dos recursos públicos? Porque a cidade de São Paulo é uma cidade que arrecada muito. É uma cidade que hoje nós temos um orçamento de 50 bilhões. E quando você fala de 50 milhões, eu posso falar para você que ela vem crescendo essa arrecadação. De 2008 a 2015, nós tivemos em 2008, são 22 bilhões de arrecadação. Em 2015, nós tivemos 44 bilhões em arrecadação. Então, dobrou o orçamento. E agora, em 2015, 2016, a LDO previu, foram 54 bilhões. E a Prefeitura está dizendo que vai chegar nos 50 bilhões. Então, nós temos recurso. E mais, eu vejo que a cidade, com a cidade de São Paulo, mesmo que nós temos aí, são 10% de investimento que nós temos para investir. Se não der, você tem que procurar o governo federal, você tem que fazer parceria com o governo do estado, você tem que buscar os recursos, se necessário for, para trabalhar pela cidade de São Paulo. A gente acabou entrando já nas questões da cidade, mas tem duas questões ainda da primeira parte política que não queria deixar de fazer. A primeira é, o deputado Celso Russomano alguns citam, né, uma similaridade com o candidato tucano João Dória, por terem a exposição na televisão, por exemplo, né, por serem mais conhecidos por conta disso e por também se venderem um pouco como, digamos, outsiders, né, numa eleição em que tem já esse desgaste em relação à classe política, políticos tradicionais. Na sua opinião, o que o Celso Russomano é diferente de João Dória, porque ele é melhor que João Dória? Eu vejo que o Celso ele tem uma experiência já de política, como eu disse anteriormente, ele já tem 5 mandatos como deputado federal, conhece. E o principal do Celso Russomano, que ele tem do outro candidato, é a sensibilidade. Ele é muito sensível, ele conversa com o povo, ele vai na comunidade, ele é humano, é um homem sério, é um homem equilibrado. Então, eu vejo essa diferença. A sensibilidade social é muito importante na nossa cidade, porque a nossa cidade, as pessoas são carentes de recursos públicos, são carentes dessa demanda social. Então, ele tem essa sensibilidade que é diferente dos demais candidatos. Então, ele consegue perceber que realmente o paulistano precisa e muito de serviços de qualidade. Então, isso é a diferença do Celso dos demais candidatos. Então, a senhora acha que Celso Russomano se coloca como um candidato experiente, um político experiente, e não como alguém de fora desse círculo tradicional? Ele tem a experiência da gestão pública, e o mais importante, ele quer governar com competência técnica, colocar ao lado dele pessoas qualificadas, pessoas competentes para fazer uma boa gestão. Isso é fundamental, porque ele vai ter pessoas competentes para trabalhar ao lado dele e ao mesmo tempo ele tem essa sensibilidade social que é olhar pela desigualdade social da nossa cidade. A senhora falou muito da questão de gestão de recursos, que tem que ser de uma maneira eficiente. Isso pressupõe que haja um pouco de experiência com o executivo, né? A senhora disse que até o momento não ocupou nenhum cargo público. Do mesmo modo, o candidato Russomano ele é muito voltado para o legislativo. A senhora acha como é que vocês vão fazer para suprir essa lacuna de experiência com o executivo? Porque são experiências diferentes, né? Olha, eu sou mãe, eu sou dona de casa, sou gestora do setor privado. Então, eu acho que o que der para levar do setor privado para a administração pública é muito importante. Então, eu vejo que é esse trabalho que tem que ser feito na nossa cidade, a gente tem essa experiência, nós vamos levar. E nós sabemos que a cidade de São Paulo
se você fizer uma boa gestão com essa eficiência e não aceitando mais os desperdícios de dinheiro público, porque a cidade de São Paulo, por exemplo, a burocracia é muito grande na nossa cidade. Hoje, se você for abrir uma empresa na nossa cidade, você vai demorar 101 dias, mais ou menos. Se você for da América Latina, é mais ou menos 70 dias, e países de primeiro mundo você vê, é uma semana. Hoje, para você ter um alvará de construção, são 400 dias, é muito tempo. Então, você vê como a burocracia na nossa cidade é muito grande. Então, não dá para aceitar. Então, a gente tem o problema aí da corrupção, que também é desperdício de dinheiro público. Então, dessa maneira, com uma boa gestão, nós vamos conseguir, sim, trabalhar pela cidade de São Paulo. Eu não tenho dúvida disso. Candidata, seu marido, Campos Machado, foi citado por um delator no escândalo do cartel de trens e metrô. Não causa constrangimento a senhora que seu marido tenha sido citado num escândalo de corrupção? Olha, Renata, não sei se você é casada, mas quando nós temos que separar um pouco, eu tenho a minha vida política, o meu marido tem a vida política dele, e eu acho que são questões aí que você teria que estar perguntando para ele. A senhora acha que isso não pode ser usado eventualmente por adversários durante a campanha, por exemplo? Veja bem, eu acho que eu estou fazendo um trabalho, nós temos opiniões diferentes, a minha vida, fui candidata em 2014 ao Senado Federal, de um trabalho social que eu realizo há mais de 16 anos, e esse trabalho fez com que eu conseguisse ajudar mais de 10 mil famílias, nunca tive nenhum cargo público. E com essa candidatura ao Senado Federal em 2014, que foi com pouquíssimo tempo de televisão, eu tive 33 segundos de tempo de televisão, pouquíssimos recursos, eu obtive quase 332 mil votos. Então, eu posso falar que eu tenho um trabalho político. Então, a senhora está participando das discussões sobre o programa de governo de Russomano? Claro, eu tenho participado. A gente tem conversado bastante sobre... Quais são as principais bandeiras, quais serão as principais diretrizes da plataforma de Russomano? Então, eu tenho participado, nós temos conversado bastante, e evidentemente que isso vai ser o Celso que vai estar falando para você, porque ele é o candidato, ele é o prefeito, mas eu posso, assim, te adiantar dentro dessas conversas que nós temos em relação à saúde, à educação, à habitação. Então, já estamos com uma equipe muito qualificada para poder estar executando esse plano de governo. Refazendo a pergunta, o que a senhora defende que esteja no plano de governo? Como prioritário. Olha, eu acho e eu creio assim que para mim a prioridade, a saúde é prioridade para mim, porque eu acho que as pessoas têm que estar, porque hoje a nossa saúde, infelizmente, ela temos muito problema de gestão, nós temos problema da falta de médicos. Hoje nós temos um déficit de quase 3 mil médicos na saúde, então nós não temos hospitais. Foi prometido nessa gestão 3 hospitais, um em Parelheiros, um na Brasilândia e o outro na Vila Matilde. Infelizmente, esses hospitais não foram concluídos. Então, nós temos esse déficit de hospitais, de leitos, de UTIs e também essas UBSs, as quais foram prometidas e não foram cumpridas. Então, nós temos todo esse problema na nossa saúde. E claro que nós temos também um problema de educação, que é muito sério, que eu acho que há o problema maior em relação às creches, porque hoje, Renata, nós, as mães, precisam trabalhar.
e elas não têm aonde deixar suas crianças. Nós temos uma fila hoje das creches que são mais de 100 mil crianças fora das creches. Como é que uma mãe pode esperar 2, 3 anos para deixar o seu filho na creche para trabalhar? Até porque 30% hoje das mulheres, elas trabalham fora, são chefes de família, precisam manter os seus lares e elas não têm aonde deixar suas crianças. Então isso gera um problema muito sério na nossa cidade, com essas famílias. Então nós temos que realmente melhorar essa qualidade. Não podemos permitir que essas mulheres, mães, que não tenham espaço para deixar então, as suas crianças. A questão das creches e o déficit no número de médicos, de leitos nos hospitais, estão na lista de coisas que dá para resolver. Com certeza. Não ficarão na lista de que não dá tempo. Não, com certeza. Eu acho, a gente tem que entender, Renata, quando eu falo para você, a gente tem que entender que nós temos que priorizar. A prioridade, educação é prioridade, saúde é prioridade. Nós não podemos não dar essa atenção especial à saúde, à educação, à habitação, por exemplo. Hoje nós temos, São Paulo tem o maior déficit habitacional do Brasil. Então, hoje nós temos na nossa cidade, são mais de 1.500 favelas. Então, várias pessoas em zonas de risco. Não dá para aceitar mais isso na nossa cidade. Nós temos que ter um planejamento na cidade. A construção de casas, a questão habitacional, então, estaria também na lista de prioridades? A senhora considera que tem que estar na lista de prioridades? Eu vejo que... Claro que tem que estar também, tudo tem que estar na lista de prioridade, porém você tem que trabalhar de uma forma com uma boa gestão, priorizando, tendo uma eficiência muito grande nesse trabalho que será realizado na nossa cidade. E não tenha a menor dúvida, nós temos que ter esse olhar. Como é que nós vamos deixar na nossa cidade hoje, há 2 meses atrás, que nós tivemos uma temperatura de 3 graus, essas pessoas de rua? Nós tínhamos até 2014, eram 6 mil moradores de rua. Hoje nós temos quase 16 mil moradores de rua. Então nós precisamos ter um olhar para essas pessoas. Não podemos aceitar que essas pessoas que estão nas ruas aí, que não tenham um abrigo, qualificar essas pessoas. Você está entendendo? Então, tem que haver essa sensibilidade social na nossa cidade. Você percebe que eu insisto muito nessa sensibilidade social, porque nós temos uma desigualdade muito grande na nossa cidade. Então, eu tenho esse olhar e vejo que é muito importante trabalhar com essa sensibilidade para perceber o que realmente precisamos mais para a nossa cidade e trabalhar com essa competência, com essa dedicação, com esse comprometimento de serviços públicos. Isso é muito importante na nossa cidade. A senhora mencionou que existe um interesse do candidato Celso Russomano de trabalhar com pessoas qualificadas ao lado dele, pessoas que entendam das áreas, né, que seja um quadro técnico bastante qualificado. O partido do candidato PRB é ligado bastante, tem uma ligação muito forte com a Igreja Universal. A senhora, no site da senhora, a senhora declara que é católica. Existe aí uma apreensão, pelo menos dos adversários sempre apontam isso, de que o PRB costuma indicar para cargos na máquina pública pessoas ligadas à igreja. Como é que a senhora lidaria com essa situação? Olha, eu vejo o seguinte, nós estamos falando de uma instituição social. Celso e eu vamos governar para todos. Então, eu vejo que nós temos aí um governo para todos, para trabalhar para toda a sociedade, independente das instituições sociais. Então, nós temos que ter um trabalho. Então, vamos trabalhar com todas as religiões. Então, eu não vejo esse tipo de problemas dentro do partido, até porque ele é o candidato do PRB. Queria só voltar, a gente falava, a senhora citava sobre a questão do déficit habitacional, e ainda na linha da clareza do que dá ou não para fazer, como a senhora mencionou, um pouco ambicioso colocar nessa lista
resolver o déficit habitacional, resolver a questão do déficit no número de médicos e a questão das creches numa cidade tão populosa? Sim, mas o que eu disse para você, recursos, a cidade de São Paulo tem, arrecadação tem. O que falta é uma boa gestão, uma gestão de qualidade. A gente não pode permitir mais que na nossa cidade nós tenhamos essa ineficiência. Então, o que nós precisamos? É trabalhar com pessoas, como eu te disse, o Celso quer colocar ao lado dele essas pessoas que têm essa competência técnica de realmente fazer um trabalho para que a gente possa verificar quais são essas demandas maiores na nossa cidade. E aí, trabalhar com muita eficiência. Mas então, todas as críticas que a senhora faria à gestão do Haddad hoje é por ineficiência? Com certeza, com certeza. É que existem alguns problemas práticos da administração. Por exemplo, a questão das creches, ela tem um obstáculo que é a obtenção de terrenos. É difícil em áreas estratégicas onde há demanda por creche encontrar terreno para construir essas creches. Como é que se resolveria problemas práticos dessa natureza que estão para além da questão da pura ineficiência? Então, você veja bem, o prefeito hoje foi feito... A falta de transparência é muito grande nisso daí. Foi prometido 243 creches e foram entregues 38 creches, né? Então, o que nós temos que ver? Nós temos que verificar parcerias. Você tem que ter as parcerias também do setor privado para você poder trabalhar e aumentar essas creches. Evidentemente que o que tem, você tem que você tem que trabalhar com essas creches, com manutenção. O projeto do Celso mesmo é a verticalização das creches, que ele vem falando nas entrevistas dele, de verticalizar as creches para você ter um número maior de crianças nas creches. Então, nós temos que fazer esse trabalho para poder solucionar as questões das creches. Quando a senhora fala de parcerias com o setor privado, a senhora acha que o setor privado pode participar mais ativamente dessa questão específica de creches? Olha, isso o Celso é ele que está estudando esse projeto em relação às creches. Ainda falando da atual gestão, o prefeito Fernando Haddad, a gestão atual do PT, tenta se aproximar de minorias, por exemplo, por meio da Secretaria de Direitos Humanos. Numa eventual gestão Russomano-Marlene Machado, a Parada Gay, que é um evento importante na cidade, vai continuar recebendo recursos da prefeitura? Veja bem... Como a senhora enxerga esse tipo de apoio? Então, isso é uma situação que demanda do Celso, ele que teria que estar respondendo em relação a essa situação. Mas a senhora pessoalmente acha que, como a senhora enxerga isso? Eu tenho que dizer a você que seria uma situação hoje que ele teria que estar decidindo em relação a... que é até antiético eu falar para você. Ele é o candidato a prefeito. Mas a senhora, na discussão com ele, não coloca suas posições pessoais? Sim, mas em relação a essa situação, nós não chegamos a conversar. Como que a senhora imagina o seu papel na administração? Qual será o papel de Marlene Machado, caso o Celso Russomano seja eleito? Olha, eu estarei colaborando em tudo. Evidentemente que eu sempre trabalhei na área social e gostaria muito de atuar nessa área. Mas serei uma parceira na gestão, estarei pronta para desenvolver um trabalho. Tenho estudado muito a cidade de São Paulo, posso dizer a você. A senhora gostaria de assumir, por exemplo, uma secretaria? Conversaram sobre isso? Não conversamos, porque eu não estou preocupada com cargo. Eu estou preocupada em realmente trabalhar pela minha cidade, fazer o melhor pela minha cidade. O cargo é uma consequência. Uma das bandeiras da senhora, a senhora cresceu aí na política com a questão das mulheres, né? Da atuação das mulheres na política. A senhora preside o... Eu sou presidente do PTB Mulher Nacional. Nacional, correto. Como é que a senhora se posiciona frente a algumas demandas de alguns movimentos de mulheres, por exemplo, a questão do aborto? Olha, eu não gosto muito de rótulo, mas eu sou a favor da vida, em respeito à lei.
Um outro ponto que a senhora levanta é a crítica à suposta indústria da multa. Como a senhora vê a questão dos radares hoje na cidade e a alteração da velocidade das marginais? O prefeito Fernando Haddad reduziu, né, a velocidade. Marlene, eu sou contra, porque, veja bem, a cidade de São Paulo, nós temos um problema seríssimo, que é caótico a questão do transporte público, né? E os ônibus são de péssima qualidade, nós temos um trânsito muito intenso na nossa cidade. A gente fica muito estressada. Eu tenho até uma amiga que ela está com problema de coluna em função que ela trabalha, ela mora na Zona Norte e trabalha no centro. E ela está com problema de coluna, essa minha amiga. E o que ocorre na nossa cidade? Hoje, se nós tivermos um problema em um semáforo, o trânsito todo vai parar. Agora, nós estamos andando na nossa cidade, nós temos 1000 radares. Eu nunca vi um radar ter problema. Quer dizer, o semáforo tem problema, radar todo sempre funcionando. Então, criou-se uma indústria de multas. E o que a gente percebe? Que nós já foram arrecadados quase 1 bilhão de multas. Agora, eu tiraria os radares, por exemplo? Defenderia que se retirassem os radares? Olha, eu vejo que primeiro nós temos que diminuir, sim. Eu iria... Já conversei com o Celso e ele me disse que vai revogar a mudança de velocidade. Ele vai revogar. Agora, em relação aos radares, veja bem, é um absurdo o que vem acontecendo na nossa cidade, porque você tem essas pegadinhas também. Eu fui multada a 43, porque eu estava andando a 50 e depois tinha um radar de 40, uma sinalização de 40. Então, eu acho um absurdo o que vem acontecendo. Agora, eu pergunto, esse dinheiro que foi arrecadado foi para a educação de trânsito, para a melhoria da nossa cidade? Os buracos que nós temos nas ruas, você está andando nas ruas, é cheio de buracos. Então, não houve a melhoria na nossa cidade. Então, não dá para aceitar essa arrecadação de multas. As velocidades, houve um resultado positivo em relação à redução do número de acidentes, de mortes, exato. Não é um ponto positivo da mudança na lei? Eu vejo sim. Nós tivemos um fator significante em relação ao trânsito, porque nós estamos vivendo um problema econômico. As pessoas... Eu conheço muitas pessoas que não estão trabalhando mais de carro por uma questão econômica. O estacionamento na nossa cidade é muito caro. Quem vai trabalhar, que trabalha no centro expandido, o estacionamento lá é muito caro. É R$35 a hora. É caro. Então, você tem o problema do combustível, é caro. Então, as pessoas deixaram também de ir com seus carros. Então, automaticamente, diminuiu o número de carros na cidade. E a fiscalização é muito intensa. Você tem hoje a GCM, ao invés de estar nas escolas, olhando as crianças da nossa cidade, que eles tinha essa função de estar lá cuidando das crianças, olhando, porque nós sabemos que principalmente nas periferias, Reinaldo, existe as drogas, e esses GCM estavam lá fazendo essas rondas, ou na nossa cidade, cuidando do nosso patrimônio. E não, hoje, se você andar pela cidade, você vai ver nos viadutos que eles estão multando. Então, nós tivemos tudo isso. Então, é uma situação na cidade que não dá para entender. O GCM foi para as ruas para poder tirar os cobertores dos moradores de ruas. Não é função da GCM. Então, eu vejo toda essa situação na nossa cidade que eu não concordo, realmente. Para mim, é inadmissível. As ciclovias, a senhora manteria?
Olha, eu acho a ciclovia uma forma de mudar extremamente importante para qualquer cidade, principalmente a cidade de São Paulo, mas com bom planejamento. Não dá para aceitar a ciclovia da forma que foi feita. Eu estava na Zona Norte semana passada e uma pessoa veio me mostrar em Santana uma ciclovia, um trecho que começava e parava num buraco. Então, você tem um problema aí de pedestre. Então, não dá. É muito bom a ciclovia, eu acho muito boa mesmo. Vamos continuar, o Celso já disse que nós vamos continuar, mas com planejamento e a custo bem inferior, porque nós temos um trecho na Zona Oeste, que é CEAGESP Ibirapuera, que foi cobrado 54 milhões e o trecho sai quase 5 milhões e 500. Então, não dá para fazer esse tipo de ciclovias tão caras. Então, esse tipo de coisa não dá para aceitar. A gente tem que trabalhar com planejamento.